Bom dia a todos. Ontem, dia 18 de abril, foi o aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, esse nosso manual para a vida, né? Estamos comemorando esse ano 169 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, hoje, né, como é comum, a gente sempre fala de um capítulo do Evangelho, hoje nós vamos falar sobre Allan Kardec e a codificação espírita. Kardec, que é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, que era um educador especialista em pedagogia, discípulo de Pestalozzi. Então, essa obra espírita não foi escrita por ele, né? Foi ditada pelos espíritos e elaborada dessa forma, com as perguntas e respostas pelos espíritos às suas perguntas. Então, sob a orientação do Espírito da Verdade. Por isso que ela é denominada Doutrina dos Espíritos, porque foi elaborada pelos espíritos, né? E porque nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Então é para nós, doutrina dos espíritos. Tem muitas pessoas que falam que eu sou espírita kardecista, né? Mas esse termo kardecista, ele não existe, porque é a doutrina dos espíritos. Kardec apenas codificou essa obra, né, ditada pelo Espírito da Verdade. Então, e Kardec não inventou essa comunicação com o mundo espiritual, dos espíritos, essa interação entre esses dois mundos, o material com o espiritual. Essa comunicação com o mundo espiritual, ela existe de todos os tempos. Na história da humanidade, nós temos, né, entre os povos selvagens, eles têm os xamãs, que eles falam que vem as respostas dos deuses, mas é nada mais do que a espiritualidade se comunicando conosco, nós humanos aqui, enquanto nesse planeta Terra. Enquanto encarnados, temos essa comunicação. As pitonisas, os oráculos, de toda a história da nossa humanidade, nós temos essas comunicações dos espíritos conosco. Eles diziam deuses, as divindades e tudo mais, mas nada mais é do que a comunicação dos espíritos conosco. E o que Kardec fez foi só compilar e racionalizar essas interações com o mundo espiritual. Ele tirou, assim, do sobrenatural, né, do maravilhoso, do fantástico, explicando cientificamente, pela razão e pela lógica, essa existência do mundo espiritual. A existência da vida após a morte, né, o desencarne. E pela razão, ele nos explicou que o corpo, a matéria, ela perece, mas o espírito continua vivo num outro plano, que é o espiritual. Por isso que nós colocamos como a fé raciocinada. Então, nessa época de Kardec, estavam se desencadeando em todas as partes do globo essas comunicações dos fenômenos espíritas, né, que estavam acontecendo. E, através das mesas girantes, que foi por onde começou essa pesquisa do Kardec, tinha uma mesa com letras redondas, né, uma mesa redonda com letras em volta dela, e os assistidos, né, perguntavam para os espíritos, que eles ainda não denominavam como os espíritos, né, perguntavam à mesa, faziam perguntas, e a mesa ia parando nas letrinhas e dando a resposta para as perguntas deles. E Kardec, como um estudioso que era, um cientista, pesquisador, ele ficou sabendo dessas reuniões e ele foi convidado a participar de uma dessas reuniões. Mas era apenas com o intuito de entretenimento que haviam essas reuniões. E ele, participando dessas reuniões, ele viu, né, como cientista que era, ele falou assim, peraí, se tem uma resposta inteligente, deve haver alguma coisa por trás disso. E ele começou as suas pesquisas, já que toda causa tem um efeito, né? E como a mesa não tem inteligência, ele pensou assim, então, o que está respondendo? Porque a mesa não poderia responder, é uma matéria, uma madeira,
que seja, então não tinha inteligência para poder estar respondendo. Então foi assim que se iniciou toda essa investigação científica e racionalizada sobre a existência desse plano invisível, né? Essa interação com a espiritualidade, com o plano físico aqui conosco. E usando esse método de concordância de várias comunicações dadas por médiuns diferentes, ao mesmo tempo indo em vários lugares sobre o mesmo assunto. Esse trabalho do Kardec foi um trabalho de gigante, né? Porque imagina, cartinhas, ele mandava cartas para outros países, para outros médiuns de outras, né? Com a mesma pergunta que ele fazia aqui, a mesma pergunta era respondida nesses outros vários lugares. E ele mandava as respostas para ele. Então, esse método de concordância, porque se fosse apenas uma pessoa que estivesse falando, né, a gente podia questionar, mas essa mesma resposta, ela vinha de diferentes lugares. Então, é esse método científico de concordância das ideias que ele usou, adotou para codificar essas mensagens espíritas. Então, a doutrina espírita ela foi ditada pelos espíritos sob a orientação do Espírito da Verdade e organizada por Kardec. E ela tem como base fundamental a crença num Deus único e como a causa primária de todas as coisas, a crença na imortalidade da alma e a reencarnação como prova da justiça divina. E com esse livro, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. E nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto, ou o Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Porque pela sua organização, nessa forma de perguntas e respostas, ela nos faz pensar, raciocinar por nós mesmos, né? Usar esse nosso atributo, que é a inteligência, né? A inteligência é um atributo do espírito. Então, nós temos essa inteligência para nos questionar. Tem um palestrante espírita, Sérgio Lopes, ele é psiquiatra, ele diz que as perguntas, elas são mais interessantes que as respostas. Porque a pergunta mais interessante é aquela que abre pensamentos novos e que a cada um que está ouvindo constrói novas respostas, porque ninguém é igual. Isso descreve totalmente o Livro dos Espíritos, né? Porque o Livro dos Espíritos, a gente estuda ele a vida inteira e a gente aprende só um tiquinho, porque ele é muito profundo. É, né, uma ciência filosófica toda nesse livro, explicando tudo da matéria ao mundo espiritual. Então, por que de estarmos aqui, o que somos, como chegamos aqui, a formação do globo terrestre, a formação do universo. Não é um estudo aqui apenas para nós, enquanto aqui no plano material, é um estudo universal. Então, esse livro é o nosso guia, nosso manual para nós vivermos aqui na Terra mais leves, mais suaves e entendermos o porquê das nossas aflições. Esse livro não é comum, ele é para que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer no canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo constantemente. A sua estrutura o coloca entre os tratados filosóficos e seu conteúdo se relaciona com todos os aspectos fundamentais do conhecimento, tendo como base os 5 livros fundamentais da codificação. Esse trecho aqui está todo na introdução do Livro dos Espíritos. Só a introdução do Livro dos Espíritos e todas as obras da codificação, que são 5 obras, já nos dá um enorme ensinamento. A introdução Prolegômenos é muito rico a gente estudar, em ler e entender essa introdução do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, como eu disse, já foi lançado em 1857, é uma filosofia espiritualista contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade.
Está tudo nesse livro maravilhoso, que nós temos que ter conosco e ler sempre, todos os dias, por todos os dias da nossa vida enquanto que estamos encarnados. Estudar, para a gente poder aprender um pouquinho. Então, é um tratado filosófico. Quem somos nós? Quem é Deus? De onde viemos? Para onde vamos? Quais são as leis morais que regem a vida? É uma ciência que estuda os fenômenos das comunicações com os espíritos. Nosso manual para a vida. Com 1019 questões que nos equipa para enfrentarmos os desafios no processo da evolução. O Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação, lançada em 1861, que estuda o mundo dos espíritos ou dos espíritos, contendo o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e escolhas que se podem encontrar na prática do espiritismo. Os espíritos interferem na nossa vida. Não me lembro agora qual a questão do Livro dos Espíritos, essa pergunta de Kardec, e a resposta é sim, muito mais do que nós supomos, porque muitas das vezes são eles que nos dirigem. Então, quem tem essa mediunidade aflorada, ela necessita desse estudo para poder entender o que são essas manifestações. Tem pessoas que têm visões, tem pessoas que apenas ouvem, sentem as coisas, né? E às vezes, quando a pessoa tem essa mediunidade muito aflorada, ela atrapalha a sua vida aqui na matéria. Porque você não sabe o que é seu e o que é do espírito, né? Aqui nós temos, no Brasil, dois médiuns, né? Os mais famosos que a gente conhece, que é o Divaldo e o Chico. E eles, quando eles não tinham esse entendimento tal, para eles era difícil, né? Às vezes, entender o que estava encarnado e o que não estava encarnado devido a essa mediunidade aflorada que eles tinham, né? Então, esse estudo do Livro dos Médiuns é maravilhoso, nos ajuda muito aqui na nossa caminhada. E quem quer desenvolver a mediunidade, que às vezes acha que não tem, porque todos nós somos médiuns, porque todos nós somos espíritos, nós temos essa faculdade de fazer essa mediação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, para nos educar, nos auxiliar na nossa caminhada aqui enquanto encarnados, esse estudo no Livro dos Médiuns é fantástico e necessário. E temos na terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1863, contendo a explicação das máximas do Cristo, né? A sua concordância com o Espiritismo e a aplicação em diversas situações da nossa vida. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da vida. Então, Jesus é o nosso modelo e guia aqui para nós enquanto encarnados. Suas palavras são o nosso guia para seguirmos. Mas muitas das mensagens de Jesus, se nós não tivermos esse entendimento através da ótica espírita, fica difícil da gente compreender. Então, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazemos para nós, no nosso dia a dia, para ser usado agora, essas palavras do nosso Mestre, esses ensinamentos maravilhosos que já tem mais de 2000 anos e até hoje, né, elas são atemporais, são para nós, a nossa existência terrena, sempre, seja em qualquer época da humanidade. Não a fé cega em tudo que ele falava, mas a fé raciocinada das coisas que Cristo veio nos deixar, esses ensinamentos que vão nos pôr no caminho para nossa evolução moral, que é o propósito de nós aqui encarnados, sermos espíritos puros. Fomos criados simples e ignorantes, mas temos o DNA divino em nós e seremos. Jesus disse, a vez de fazer o que faço e muito mais. Então, ele nos coloca como iguais, todos filhos de um mesmo Pai, criados simples e ignorantes, mas que temos todo o potencial divino em nós. E o Céu e Inferno, que é o quarto livro da codificação, de 1865, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas e etc.
tem comunicações de espíritos que desencarnaram e contam como é que foi estar lá no plano espiritual, vivendo aqui na matéria como se não houvesse amanhã. E quando desencarna lá, eles vão nos relatar a vida verdadeira e o que acontece com o espírito que aqui não se melhorou. E a última obra da codificação, a Gênese, que é de 1868, com os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que trata das causas primárias, da formação do mundo, da formação de nós, espíritos, e tantas outras coisas mais, né? Temos também as obras póstumas, as revistas espíritas, e as obras de Kardec são todas, né, maravilhosas para nos ajudar, ditadas pelos espíritos. Então, no capítulo 1 da Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, no item 30, Kardec diz que pelo Espiritismo o homem sabe de onde vem e para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. E sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio quanto ao processo realizado. Que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo alvo, mais ou menos rapidamente, segundo seus trabalhos e sua boa vontade. Como já havia dito, somos criados simples e ignorantes, somos todos iguais. O que nos diferencia um dos outros é o nosso progresso moral, evolutivo e intelectual também, né? Nós nos desenvolvemos através das diversas existências que nós temos, né? A pluralidade das existências, já que a alma progride sem cessar. Cada existência é um novo aprendizado, assim como cada dia é um novo aprendizado. Depende de nós, né? A diferença, né? A diferença está no progresso realizado por nós. Então, é individual e coloca o ser no seu devido lugar. Cada um de nós somos autores de nós mesmos. Nós não temos a quem culpar pela nossa posição, né? Não temos que colocar a responsabilidade no outro pelo que nos acontece, pelo que nós ganhamos e pelo que nós achamos que perdemos, porque a responsabilidade é nossa. Nós estamos encarnados no lugar que nós necessitamos estar e nós estamos com as pessoas que nós necessitamos estar na posição que nós necessitamos. Se nós melhoramos, é pela nossa própria vontade, é a nossa realização como indivíduos que somos. Não depende dos outros, só depende de nós. E nós temos o dito que errar é humano, né? Mas como humanos, mais humano ainda é achar alguém quem colocar a culpa. Então, o que nos acontece se eu não estou assim, porque meu pai não me deu isso, porque eu não tive oportunidade. Então, isso não cabe mais para nós. Se nós nos reconhecemos como espíritos e sabemos que a nossa caminhada é individual, a responsabilidade é nossa. Nós não podemos colocar, né, essa responsabilidade no outro, por não estarmos melhores, por não nos sentirmos bem no lugar onde nós estamos, com a nossa posição social, com o nosso emprego, com a nossa família. É a nossa responsabilidade. Então, temos que tirar esse véu que a doutrina espírita vem nos auxiliar a tirar, retirar o véu da nossa ignorância e sermos melhores para nós, em primeiro lugar. Tá? No item 45, também aqui da Gênese, Kardec diz que a doutrina dos espíritos é coletiva, não no sentido de ser feita ou dado a uma pessoa como um privilégio. E ninguém, portanto, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Ela foi espalhada simultaneamente sobre a terra a milhões de pessoas, de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta escala, de acordo com essa predição registrada pelo autor do Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões, e os velhos terão sonhos. Isso está
no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos do 13 ao 17. Então, a doutrina espírita, ela não veio de nenhum culto especial, não foi uma pessoa que inventou a doutrina espírita, fundou a doutrina espírita, para servir um dia de ponto de ligação comum a todos. Então, a sua força está na sua filosofia e no apelo que faz à razão e ao bom senso, para que nós possamos usar esse nosso atributo, que é a inteligência, usar a nossa razão e ver que tudo que está aqui na matéria vai ficar. Se tudo que está aqui vai ficar, porque nós sofremos pela matéria. Essa doutrina que é o nosso consolador prometido, nós sofremos aqui, a maioria das nossas problemas, desavenças, os nossos desafios, é pela matéria. Ou é dor, ou é separação, ou é por algo que eu não posso ter. Então, nós sofremos pela matéria. E se nós somos espíritos e aqui tudo vai ficar, por que nós sofremos? Nós precisamos, usar essa nossa razão, essa lógica e nos desapegar, usufruir do que nós temos, claro, porque nós necessitamos, se nós estamos aqui no corpo, nosso corpo precisa ser mantido. Nós temos a lei de sociedade que nos impulsiona a estar com o outro, a conviver com as pessoas, a fazermos o melhor para nós, mas também contribuir para a evolução do nosso próximo, dos nossos irmãos que estão conosco na caminhada, usando todo esse nosso intelecto, essa tecnologia que foi desenvolvida. Se nós pensarmos apenas de quando Jesus aqui esteve para hoje, quanto que o mundo evoluiu tecnologicamente, mas mesmo assim, há mais de 2000 anos, desses ensinamentos que Cristo nos trouxe, o que nós aplicamos na nossa vida, como nós trabalhamos com isso para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Então, para nós, chegou um momento da gente refletir, de nós repensar as nossas vidas, as nossas existências, olhar para nós agora e o que seremos amanhã, o que fomos ontem, o que seremos amanhã. E na próxima reencarnação, o que nós queremos ser, onde nós queremos estar. Nós precisamos trabalhar hoje para nós podermos ter um futuro melhor. Então, a ciência espírita, que teve início com essas manifestações físicas, mas a sua finalidade é moral. E o nosso maior exemplo, o nosso guia para a humanidade é Jesus. E o que Jesus veio pregar para nós? Amor. De todos os seus ensinamentos, se nós tirarmos tudo e ficarmos só com isso, desenvolver amor, desenvolver sentimento. É esse o propósito da nossa existência. Porque o desenvolvimento tecnológico, ele é necessário, claro, porque nós progredimos sempre melhorando. Hoje, nós podemos ver a faixa de idade que o ser humano vive é muito maior do que naquele tempo que Jesus veio. Hoje nós temos pessoas que vivem até 100 anos. E naquela época não tinha todo esse desenvolvimento para manter a nossa vida biológica que nós temos hoje. Tá? Muitas pessoas tinham apenas uma diarreia, não durava um dia, já desencarnava. Hoje não, hoje nós temos todo esse avanço tecnológico da medicina a nosso favor para nos ajudar. Então nós devemos aproveitar essa longevidade que o ser humano tem, e viver um pouco mais e aprendermos um pouco mais. Cada existência nossa, quantas existências nós já tivemos, nós não sabemos, mas que nós não somos jovens, isso nós sabemos. Somos espíritos velhos, velhos de tempo, mas não de saber, porque o saber, ele necessita dessa reflexão, de você parar e pensar, estudar, buscar compreender. Jesus convida, vinde a mim, todos vós que estão carregados, e eu vos aliviarei. Mas nós temos que ir, nós temos que buscar, aprender e aproveitar cada existência nossa para nós trabalharmos essa nossa evolução moral, para sermos espíritos melhores a cada encarnação que temos. Assim, abreviarmos a nossa jornada,
sermos responsáveis por nós. Sabemos que tudo o que nós temos é nossa responsabilidade, que nós trazemos de outras existências, o conhecimento que nós trazemos conosco. Então, se nós nos adiantamos um pouco mais do que o nosso irmão, não é um motivo de orgulho. É um motivo que nós tivemos esse trabalho. Nós temos que olhar o nosso irmão que é menos adiantado e auxiliá-lo. É essa evolução moral que Jesus disse: aquele que não veio para servir, ele não serve para viver. E Jesus veio nos mostrar isso, já que ele é o nosso modelo e guia da humanidade. Jesus veio para servir. Ele veio naquela forma mais humilde que poderia ser. Ele poderia ter vindo como rei, mas ele escolheu vir entre os povos. Ele veio para os pobres e estropiados. Então, nós também devemos ter esse olhar com os nossos irmãos e sempre estarmos aptos a estender a mão para aqueles que necessitam. O Espiritismo também, né, a doutrina espírita, essa mediunidade que nos é revelada, essa comunicação com o mundo espiritual, ela não veio apenas para que nós conheçamos as leis de Deus simplesmente, né? Conhecer é necessário e nos ajuda muito nesse entendimento que nós temos para nossa evolução, mas ela não determina a felicidade do espírito. Porque nós poderíamos ter todo o conhecimento de todas as obras da codificação, ter todos os conhecimentos do mundo e não sermos felizes. Né? Então, nós podemos ter todo esse conhecimento e não termos a capacidade de conviver bem, de perdoar, né? Um filho rebelde, um irmão que você não se dá bem, ou mesmo um pai difícil, um colega de trabalho, aquela pessoa que parece que nasceu só para atormentar a sua vida. Então, se nós temos todo esse conhecimento teórico e nós não desenvolvemos esse sentimento de compaixão, de caridade para com o próximo, essa empatia, né, de sabermos que aquele irmão que nós consideramos a pedra do nosso sapato, aquele nosso desafio, se nós não temos esse entendimento, o conhecimento teórico de nada nos serve. Porque eu posso saber de cor e salteado todas as perguntas do Livro dos Espíritos, mas se eu não uso isso em mim, na minha vida, eu posso ter todo o conhecimento do Evangelho de Jesus, mas eu não aplico isso no meu dia a dia. Para que me serve o conhecimento teórico? É para ser usado. Mais valeria eu não ter nenhum conhecimento, eu ser ignorante em tudo e ter essa compaixão, a empatia pelo meu irmão, pela nossa sociedade, pelo nosso planeta. Então, o propósito da doutrina espírita é moral, desenvolver moral, nós nos evoluirmos moralmente, sermos melhores, caminharmos para nos tornarmos espíritos puros, que é a destinação de cada ser criado, né? De cada filho de Deus, é sermos como Jesus, nosso irmão maior. Então, esse conhecimento todo do mundo espiritual que nos revelado é para nos tornarmos melhores, para nos libertarmos de nós mesmos, libertar da nossa ignorância, tá? E nos fazermos ser melhores. Esse é o propósito da mensagem espírita, é um instrumento de convencimento à mudança. A mudança interna, mudança moral, de sermos melhores. Porque quando nós dizemos, eu odeio aquela pessoa, você está dizendo, na próxima encarnação, estamos juntos, grudadinho, como pai, como filho, como mãe, como filho, como irmãos, porque na próxima nós viremos juntinhos. Por isso nosso mestre, nosso guia da humanidade nos fala, reconcilia-te com teu irmão enquanto está aqui, há caminho com ele. Reconcilia-te agora, porque na próxima, se nós não nos reconciliarmos, a gente volta junto, de novo. Por quê? É o nosso propósito. Nós somos espíritos, nós viemos aqui para aprender
Aqui é o nosso laboratório, a nossa escola, o planeta Terra é a nossa escola. Nós viemos para aprender, nós tivemos as aulas no mundo material, nós nos preparamos, mas o exame, a prova é aqui. Então, pedimos, vou agora e vou fazer o meu melhor. Manda mais prova para mim que dessa vez vai dar certo. Aí você reencarna, chega aqui e os desafios do mundo te parecem maiores do que você. Parece que só você tem problema no mundo. Tudo acontece comigo. Mas foi você que pediu. Não veio assim, Deus não escolhe a dedos. Como diz o Alex, ele não joga dado. Ah, você vai sofrer. Ah, Armando, você vai sofrer tudo. Cristina, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Deus não faz isso. É a justiça divina. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos e porque nós fazemos em nossas existências anteriores. É a nossa colheita. Então, os nossos desafios de hoje são a nossa prova. Nós viemos para passar por ela e sermos melhores, tirar um 10. Mas se nós conseguirmos tirar um 7, já está bom. Né? Não, se não reprovar, já está. Passar lá com 5 já está bom, de bom tamanho. Porque nós sabemos que aqui, né, o peso da matéria, né, nos oprime, o brilho do mundo nos ofusca. E às vezes o nosso próprio corpo, que é a prisão do nosso espírito, nos faz pensar que nós não vamos conseguir. Mas nós necessitamos desse corpo para nos manifestar aqui no mundo material e passarmos pela nossa prova e evoluirmos, sermos melhores a cada dia. E esse é o nosso propósito, até sermos espíritos puros. Então, como o objetivo do Espiritismo é nos descerrar essas verdades morais, porque o que vai nos libertar da terra, o que nos fará evoluir para espíritos puros é o amor. E quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele disse amar a Deus, né, ao Pai, sobre todas as coisas. E vou lhes dar um outro mandamento, ama ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor é a chave de tudo. Né? O maior mandamento. Aí está toda a lei e os profetas. Está em Mateus, no capítulo 22, versículos do 34 ao 40. Então, no livro dos Médiuns, no capítulo 26, no item 23, tem um grifo, né, de Kardec, que ele diz que para algumas pessoas parece absurdo que o fim da atual revelação seja apenas a nossa melhora pessoal. Parece que nós estamos sendo egoístas, né? Quando nós devemos pensar primeiro em nós, como seres. Né? Tem que estar bom para mim, mas não como um egoísta, tem que estar bom para mim enquanto ser, enquanto espírito. Então, mas basta para nós refletirmos que sem melhorar o homem não pode se melhorar o mundo, para se compreender que essa frase está certa. Então, a finalidade do Espiritismo é a nossa transformação moral, desenvolvimento de sentimento. Né? Nós temos que buscar esse desenvolvimento, ter essa amorosidade, como diz a Lila, por todos. Por aqueles que nós amamos é fácil, e por aqueles que não temos esse sentimento de bem-querer, nós temos que olhar também que ele, como o nosso irmão, ele está numa outra fase. Nós procuramos sempre estar com aqueles que nós temos afinidades. Sim, isso faz parte de nós, né? Nós somos energia, então nós atraímos aquilo que nós pensamos. E nós queremos estar naqueles lugares que nós nos sentimos bem. Então nós vamos procurar sempre estar com aquele que nós temos afinidades. Mas isso não quer dizer que nós temos que desprezar aqueles com os quais nós não temos afinidade. Nós temos que ter para com eles esse olhar, essa amorosidade de saber que estamos num outro tempo, numa outra evolução. Nós estamos em uma evolução diferente, numa frequência diferente do nosso irmão. Mas ele não é menos do que nós, ele é exatamente igual a nós. Assim como tem pessoas que nós achamos que estão mais desenvolvidas que nós, tem aqueles que ainda não caminharam o tanto que nós já caminhamos. Então, nós temos que ter essa empatia com os nossos irmãos e buscar entender o porquê, a razão daquela pessoa ser como ela é e o porquê
Da pessoa ser daquela forma, me desagrada, não bate com o meu santo, aquela pessoa. Nós temos que ter esse entendimento para a nossa caminhada ser mais leve e para na próxima nós não estarmos já tão coladinhos com esse nosso irmão. E se nós necessitarmos ainda de voltarmos numa próxima reencarnação com esse irmão, que nós consideramos um desafeto, que nós possamos fazer melhor na próxima. Dessa não deu, Deus não tem pressa. A evolução do ser é contínua. Se não der dessa vez, haverá outras encarnações, outras existências, outras oportunidades. Mas por que não aproveitar já que estamos nessa e fazer o nosso melhor? Já que nós temos esse entendimento, nós já tiramos esse véu, né, da nossa ignorância, nós precisamos transformar esse conhecimento em sentimento que esteja em nós, para que nós possamos aproveitar essa jornada, essa existência muito bem aproveitada, de sermos melhores e fazer diferente agora, aqui, nesse instante. Nós somos chamados a viver o amor. Esse é o objetivo da mensagem espírita ter chego até nós. Vivenciar o amor, não apenas entender, ouvir. Deixar essa roupagem velha, o homem velho, o que nós fomos, as nossas manias, as nossas desavenças, deixar para trás. Levar para a nossa próxima existência apenas o que for bom. Concluir com o nosso propósito dessa existência. Fazer o nosso melhor. Nós já temos o conhecimento, o que falta? O que falta para nós transformarmos esse sentimento? É vontade. Basta ter vontade, bem poucos são os que têm vontade, mas não é difícil. Nós podemos fazer isso todos os dias, um passinho de cada vez, para estarmos melhores, né? Termos esse olhar de gratidão por tudo que nós temos, pela nossa família, pelo planeta que estamos, pelo país em que estamos, na cidade onde nós estamos, o trabalho que nós temos. Eu gostaria de ter sido médico, mas eu não tive a oportunidade de estudar. Mas eu consegui ser uma enfermeira. Já estou no caminho. Não era para ser? Talvez, quem sabe como enfermeira eu possa fazer um trabalho melhor. E assim é, você ser melhor naquilo que você está inserido. Eu gostaria de ser um grande empreendedor, mas eu sou uma cozinheira. Mas eu cozinho muito bem. A minha comida é muito boa, elogiada, então eu estou fazendo o meu melhor onde eu estou, dentro daquele propósito. Talvez não fosse para eu ser um grande empreendedor, um empresário. Me faltou oportunidade? Talvez não. Talvez essa oportunidade seja a melhor que eu tenha, para ser melhor. Talvez como um grande empreendedor, eu não tivesse esse contato com as pessoas, essa amorosidade que é de você alimentar as pessoas e ter o seu trabalho reconhecido e fazer o seu melhor. Quem cozinha está alimentando. É um trabalho muito digno e gratificante. Então nós temos que ter esse olhar de gratidão e reinterpretar esses nossos desafios, né? Não olhar a nossa vida como uma cruz pesada, os nossos desafios, né? Ai, essa vida está pesada demais, na próxima eu quero ser melhor. Então você tem que fazer melhor agora. Se você não fizer melhor, o seu melhor, agora na próxima a sua cruz vai estar com 1 quilo a mais. Se ela está com 10 quilos, na próxima ela vai estar com 11. Então temos que trabalhar para sermos melhores, reescrever a nossa história, né? De sermos espíritos melhores a cada dia. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Não é só quando nós reencarnamos. Por isso que nós temos que trazer essas palavras de Jesus para o nosso dia a dia. Nós temos que fazer essa releitura dessas mensagens maravilhosas para nós. Renascer de novo é a cada dia. Porque o ontem passou. Nós só temos o hoje para nós podermos sermos melhores. Então, fazer hoje. Acordar para essa realidade
de que somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. O que é da matéria vai ficar. Nós só vamos levar as nossas virtudes, o que nós adquirimos, o que nós evoluímos moralmente. Nosso carro, casa, tudo vai ficar, mas o que nós fizemos de bem, seja para o outro ou para nós mesmos. Eu não me irrito mais com o meu vizinho. Eu consigo ter um olhar de gratidão para o meu patrão. Ele é difícil, ele faz tanta coisa, ele é grosso, ele não fala com as pessoas da forma que deveria falar. Uma pessoa na posição dele não deveria falar daquela forma, né? Às vezes nós falamos assim, mas nós sabemos o que essa pessoa traz de outras existências, o que ele traz dessa própria vida, quais as dificuldades que ele enfrenta, quais são os seus desafios no lar. E a própria desafio de manter, né, uma empresa, de lidar com tantas pessoas, também acarreta isso. Porque eu tenho só um patrão, mas ele tem diversos funcionários. Então, nós temos esse olhar, porque é de gratidão, porque é ali que eu estou ganhando, né, o meu ganha-pão, o que é o necessário para manter a minha vida aqui biológica, a vida na sociedade. Ter esse olhar de gratidão por ele. Então, é assim que nós renascemos todos os dias, quando nós temos essa empatia com o nosso irmão, na nossa família, quando nós não nos irritamos mais com os nossos familiares, seja pai, mãe. Nós sempre queremos mudar o outro, né? Por que aquela pessoa não faz isso, não faz aquilo, mas tudo que ele faz é só para me irritar? Mas por que você se irrita com as atitudes do outro? Eu não vou poder mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo. Então, renascer a cada dia que eu olhar aquela pessoa com amorosidade, com compaixão, com caridade, que é a maior das virtudes, segundo Jesus. A maior das virtudes é a caridade, que nós fazemos não para os outros apenas, mas para conosco mesmo. De não sofrer, porque uma pessoa disse uma palavra que não me desagradou. A pessoa não me tratou bem, eu deveria ter sido recebido melhor, não vou voltar mais naquela casa porque a pessoa fez isso. Eu cheguei, ela nem ligou para mim. Às vezes, não é por implicância com a sua pessoa, a pessoa está passando uma dificuldade naquele momento e ela está distraída. Mas nós, já no ato, né, fazemos o que é próprio de nós, julgamos e consideramos com aquela pessoa mal educada. E não era esse o propósito. Por isso que nós temos que ter esse olhar de amorosidade, de não julgar o nosso irmão. E esse é o propósito da doutrina espírita nas nossas vidas, na nossa existência. Sermos melhores como espíritos. Evoluir moralmente. E assim estarmos quites com as leis divinas, as leis de Deus, que é de sermos espíritos melhores. Para isso que nós fomos criados. E nós temos o nosso livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Mas nós temos também a nossa responsabilidade de colhermos exatamente aquilo que plantarmos. Então, que possamos ser seres melhores, racionais, a fé raciocinada, usar essa razão em prol de nós mesmos e assim nos tornares homens melhores e pessoas do bem para nós e para a sociedade. E sermos cada dia, como Jesus nos ensinou, pessoas do bem. E que possamos servir sempre, mais do que sermos servidos. Esperar, né? Não esperar sermos servidos, mas servirmos. E tendo esse olhar de gratidão e amorosidade com todos, nós seremos esses servidores do bem. Trabalharemos na vinha do Senhor. E pela atenção, muito obrigada.